tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar sobre palavras que atraem o seu desejo com a lei da atração. Para quem não me conhece, eu me chamo Rose e eu estava analisando essa semana, sobre palavras, as palavras que atraem. Só para vocês terem uma ideia, eu lembro que antes de eu conhecer a lei da atração, o que eu costumava fazer? Eu costumava afastar tudo que era de bom na minha vida. E aí, gente, eu lembro que teve uma época, que eu passei por uma situação na minha vida, que eu lembro que eu cheguei na escola e eu falei assim, hoje eu tô tão feliz. E aí, naquele mesmo dia, umas meninas planejaram alguma coisa comigo, aí deu uma confusão, rolou uma briga. Gente, tudo nesse dia deu errado. E aí, a partir desse dia, eu parei de falar que eu era feliz, que eu tava bem. Outro acontecimento que aconteceu foi que eu costumava fazer um coraçãozinho e botar a minha inicial e da pessoa que eu tava gostando. Gente, nunca dava certo. Eu poderia até estar se aproximando da pessoa, começava a dar tudo errado. Aí eu parei de fazer isso, porque eu comecei a acreditar que eu fazendo isso, eu afastava a pessoa de mim. E aí, gente, tinha palavras que eu não falava de maneira nenhuma. Eu estou feliz. Eu pensava assim, que se eu falasse que estava feliz, alguma coisa de ruim ia acontecer na minha vida por causa daquele acontecimento que houve, né? E aí, gente, tinha algumas palavras que eu tinha medo de falar. E aí, gente, depois que eu conheci a lei da atração, que eu comecei a entender, o poder das palavras, como usar ela, e aí hoje eu entendo, gente, que assim, tem muita palavra que a gente costuma usar de maneira errada. Uma dessas palavras é o quê? Eu não posso, eu não tenho. Será se um dia eu vou ter? Será se eu mereço? E aí, hoje eu vou falar para vocês as palavras que atraem, os nossos desejos com a lei da atração. Uma palavra que eu sempre costumo usar é assim, eu gostaria, né? Porque assim, a gente muitas vezes usa essa palavra assim, será se um dia eu vou ter? Quem dera eu ter. Nunca que eu vou conseguir isso. A gente usa muito essa palavra, nunca. Só se eu fosse rico. A gente vive colocando esse tipo de palavra. Então eu passei a usar muito essa palavra, eu gostaria. Às vezes eu também uso bem assim, imagine só eu com isso. E aí quando eu falo imagine, eu já começo a imaginar aquele desejo que eu gostaria de ter, entende? E aí outra coisa que a gente quando conhece a lei da atração, a gente passa a falar também. Um dia eu vou ter. Gente, quando vocês falam assim, um dia eu vou ter, você tá falando em uma coisa vaga. Um dia você pode ter, um dia você não pode ter. Então, com a lei da atração, ou você use no passado, eu gostaria, ou você diga no presente, eu tenho, eu posso, eu vou. Entende? Porque se você falar, talvez eu teria, eu vou ter, você tá colocando isso tudo num futuro que pode até não acontecer. Então, todas as vezes que você for usar um desejo, você usa ele no passado, eu gostaria, ou você usa ele no presente, eu tenho. Às vezes, gente, a gente fica muito inseguro em falar que tem, porque a gente sente aquela sensação de cadê? Eu não tenho. Então você fica naquela dúvida, mas eu não tenho como é que eu vou falar que tem. Então você passa a usar eu gostaria, que funciona. E aí, quando você estiver mais familiarizado com aquilo que você quer, você fale, eu tenho. E aí você já dá aquele sentimento de certeza, De que você já tem. Aí fica mais tranquilo. Mas enquanto você não tiver familiarizado com aquilo que você quer, você vai lá e fale, eu gostaria, que funciona bem. E aí, gente, o que acontece? Como eu estava falando para vocês, eu passei a ter alguns receios de falar algumas palavras, eu estou tão feliz, E só para vocês terem uma ideia, que isso ressuscitou, depois que eu conheci a lei da atração. Porque assim, durante as afirmações você vai falar muito, eu sou, eu tenho, como eu estou feliz, como eu sou grata. E aí, gente, eu agora contando aqui pra vocês, lembrei que eu tinha, gente, medo de falar que uma coisa era minha, porque eu tinha medo de perder. Eu tinha medo de falar que eu tava feliz, com medo sei lá, de alguma coisa ruim acontecer. E aí, hoje em dia não, gente, eu tenho o maior prazer de falar o quanto eu tô feliz, quanto eu sou grata. Eu mesmo, hoje em dia, eu escrevo. É engraçado, que antigamente eu não escrevia com medo. Hoje em dia
eu pego meu caderno, tenho o prazer que eu não tinha de escrever o nome meu, do meu marido. Agora eu boto o nome dos meus filhos também, tudo junto. Então, gente, muitas vezes, por a gente passar por situações não tão agradáveis na nossa vida, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba podando, a gente acaba enterrando, né? Nossos desejos, nossos sonhos. E é muito ruim. E a melhor coisa do mundo é quando a gente sabe que a gente pode expor isso sem medo, né? De que algo ruim vai acontecer, de que algo não vai dar certo. E aí, eu também lembro que, gente, sentimento, né, era incrível. Gente, às vezes, por isso que eu falo, as afirmações elas são tão poderosas que ela quebra tanta coisa errada que a gente coloca na nossa cabeça. Eu lembro que era assim, eu falava assim, gente, se eu falar que tô feliz, o próximo sentimento, o pessoal não fala assim, depois da alegria vem a bonança, e o contrário, e vice-versa. E aí eu pensava, ai, eu tô feliz, mas será que vai alguma coisa ruim vai acontecer comigo? Sei lá, não tem aquele ditado que fala assim, a alegria de pobre dura pouco, não tem? Gente, é tanta crença que a gente toma aquilo ali pra nós, que nos prejudica tanto, que eu fico assim analisando, gente, a gente tem o poder de mudar isso, entende? Então, só pra vocês terem uma ideia, as palavras, elas podem ser tanto boa, né, tanto a nosso favor, tanto contra nós. Então, gente, vamos prestar atenção nas coisas que a gente anda falando. Porque o que acontece? As nossas palavras atraem tanta coisa boa, se você usar ela pro bem, assim também como atrai tanta coisa ruim. Só pra você ver, gente, eu vivi anos e anos com medo, né? Eu lembro, gente, que eu tinha medo de dizer eu te amo e a pessoa me abandonar. E assim, isso acontece com muita gente. Então, hoje em dia eu falo assim, gente, se for pra pessoa estar comigo ou não, eu nunca vou deixar de falar o que eu sinto por ela. Sabe por quê, gente? Porque as palavras, às vezes as pessoas guardam as palavras boas pra ela e não tem dó de expor a ruim, não tem dó de expor o que não é bom. Gente, eu acho isso muito egoísmo da pessoa. Guardar o bom pra ela e expor o que é ruim pros outros? Não. Então, gente, não tenha medo de expressar a sua palavra, não tenha medo de expressar seu sentimento pra pessoa certa, é claro, né, gente? Não tenha medo de expor as palavras maravilhosas, porque assim,